a falar sobre um dos períodos mais importantes do Brasil colonial. Quando a gente fala em Brasil colonial, geralmente a gente cita muito o período do açúcar, né? E aí pela questão da Casa Grande, da senzala, a importância que o açúcar teve na história do Brasil, as relações escravistas e de patronato, de mandonismo do Nordeste brasileiro. Pois bem, dentro do período colonial, nós temos um outro aspecto muito importante, que a gente chama de ciclo minerador. Gente, quando a gente fala da mineração, você tem que lembrar que ele se trata do segundo ciclo econômico. E ele é tão ou mais importante que o primeiro ciclo. Embora o primeiro ciclo tenha sido responsável pelo desenvolvimento da colonização brasileira, é no segundo ciclo que efetivamente o Brasil vai estender suas fronteiras e vai modificar uma série de relações, tanto econômicas quanto sociais. E é o que nós vamos fazer nesta aula, certo? Então, o ciclo minerador, a gente vai primeiro destacar de que forma a mineração se mostrou importante na história do Brasil, né? E aí a gente vai para alguns tópicos que merecem uma ressalva. Vamos lá. Todo o ciclo minerador ele acontece num curto espaço de tempo e de aproximadamente 60 anos entre o finalzinho do século XVI o finalzinho do século XVII e o século XVIII. É exatamente neste período, certo, que você vai ter não só a descoberta, a extração e a exportação de ouro, como também a questão do diamante e de como esse diamante foi explorado pela coroa portuguesa, certo? Temos um ciclo que, embora ele tenha um vulto muito grande, tanto que o reinado de João V, que foi o que pegou a principal parte do apogeu do ciclo minerador brasileiro, chegou a ser conhecido na Europa como o Rei Sol, né? A gente sempre tem alusão ao Rei Sol quando fala do rei da França, Luís XIV. Pois sabe que nós tivemos um Rei Sol na nossa metrópole, que foi João V, exatamente pela fartura e pela opulência que o ouro vai permitir, certo? A coroa portuguesa. Ao contrário da Espanha, que achou o ouro muito rápido, logo no início da colonização, Portugal penou muito para encontrar o metal, né? Ele não se encontrava na costa, ao contrário dos espanhóis com os astecas, a prata com os incas. No nosso caso, Portugal teve que desenvolver toda uma colonização baseada na lavoura. Somente após o declínio do açúcar, com o estímulo daquilo que nós chamamos de entradas e bandeiras, é que nós teremos efetivamente a colonização do interior do Brasil, nessa parte da região central, né? E finalmente a descoberta do ouro. Esse ciclo minerador é importante que você saiba que, embora a gente tenha toda uma ênfase em cima da região de Minas Gerais, achamos ouro tanto em Minas, como em Mato Grosso, como em Goiás. Chama a atenção aqui no slide para vocês, né, o descobridor do ouro no Brasil, que foi Antônio Arzão, né? No Mato Grosso, Pascoal Moreira, um bandeirante também, e na região de Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, outro bandeirante. Então há uma ligação muito grande entre o bandeirantismo e o ciclo minerador brasileiro, ok? Aqui você percebe no mapa a região onde o ouro se concentrou mais ou menos. Aqui você consegue perceber nesse primeiro quadrado, né, que depois vai ser chamado de quadrilátero ferrífero, né, a região de Vila Rica, de São João del Rei e do Arraial do Tijuco, que é onde vai ficar o distrito Diamantino. Né? Encontrou-se ouro também nas proximidades de Jacobina, já dentro da região da Bahia, né, por conta do Rio São Francisco, e após a expulsão dos bandeirantes da região de Minas, que nós vamos ver nas revoltas coloniais, principalmente com a Guerra de Emboabas, haverá um deslocamento, né, de bandeirantes para essa região de Vila Boa, em Goiás, né, que vai pegar esse entroncamento dos rios Tocantins com Araguaia, e também de Vila Real, na região de Cuiabá. Isso foi muito importante, a questão dos bandeirantes, porque isso, de certa forma, favoreceu a infiltração de brasileiros, né, dos bandeirantes, além do Tratado de Tordesilhas, o que vai fazer com que, em 1750, Portugal e Espanha tenham que fazer uma revisão desse tratado,
né, ele vai ser considerado sem efeito, e um novo tratado vai sair, que é o Tratado de Madrid, de 1750, que amplia significativamente as fronteiras do território brasileiro, porque passa a usar um princípio chamado uti possidetis, né, que você tem o direito de posse sobre a região. Outro destaque importante nessa imagem, nesse mapa, é você perceber o dinamismo que o ciclo minerador ocasionou, porque você vai ter deslocamento de tropas de burros, né, vindo da região sul em direção à região centro-oeste, da região de São Paulo, da província de São Vicente, para o centro do Brasil, e também da região do ciclo minerador em direção a Salvador. Então, de certa forma, integrou através dessas tropas de muares, que nós vamos chamar de tropeiros. O Enem, inclusive, já cobrou questões sobre esses tropeiros, até fazendo alusão à questão da alimentação, do feijão tropeiro, enquanto, né, tropas de suprimento de gado e outros produtos também vinham, certo, da região nordeste em direção ao centro, assim como da região norte em direção ao centro-oeste. Aí você diz assim, como é que vem manufaturados, né, pelo norte, aproveitando exatamente os rios, né, o Amazonas, seus afluentes, como o rio Tapajós, que faziam com que os produtos por aqui ficassem até mais fáceis de ser trazidos do que de outras regiões, certo? Então, assim, o ciclo minerador, a primeira constatação que nós temos é exatamente essa, o dinamismo que ele favoreceu, a forma como ele fez o interior do Brasil se dinamizar nesse processo colonizador. Beleza? Vamos para frente. Quais são as principais características desse ciclo? A primeira é o modelo que se tira o ouro. O ouro era tirado principalmente nos leitos do rio, naquele que nós chamamos de ouro aluvial ou ouro de aluvião, certo? Utilizando a areia dos rios, né? O brilho do ouro era facilmente encontrado, e aí, a partir dali, eles dividiam aquela faixa de rio em datas, que é como a gente vai chamar esses lotes, e a coroa portuguesa dava ordens para que essas datas, ou lotes, como você queira chamar, fossem leiloadas para pessoas que tivessem interesse na exploração aurífera e pagassem os impostos a Portugal. A principal mão de obra é a escravidão negra na mineração, então assim há uma característica de muita semelhança entre o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, que é a questão da escravidão. Os garimpos, eles podiam ser de duas formas, ou de lavra, né, que eu vou mostrar a vocês já já a imagem, ou de faiscação, que é quando uma pessoa só, sem escravos, explorava pequenas regiões, muitas vezes já esgotadas pelas lavras, e aí eles compravam a baixo custo essas regiões e faziam a faiscação. Também é responsável o ciclo do ouro pela migração em massa de grande parte da população de outras regiões que se encontravam em decadência, e aí você vai lembrar da região norte, que nós temos as chamadas drogas do sertão, que já não tinham um grande preço na Europa, e o açúcar já tinha entrado em declínio na região nordeste, então muita gente vai abandonar essas regiões e vai acabar convergindo para dentro da região mineradora, certo? Exatamente por esse grande fluxo populacional e por não ter grande quantidade de latifúndios produtores de alimentos, é que essa região será conhecida também pelos constantes ciclos de fome que existiam, né, principalmente nos 40. Então, entre ali 1698 e 1638, você tem, certo, a fome constante na região mineradora, porém, a partir de 1638, 1738, você já tem um fluxo mais ou menos garantido, né, dessas tropas de muares que eu mostrei no mapa anterior, trazendo comida tanto da região sul como da região nordeste e da região norte. Então, produtos de alimentos e outras tantas coisas que vão ser vendidas nessa região. Aqui você tem uma imagem de como, uma ilustração de como funcionava uma lavra, né, o leito do rio ele era represado, transformado em calhas, e aí nas calhas os escravos, usando a bateia, que são esses instrumentos, né, de peneirar, usando também tapetes, né, para que o ouro descesse na água e ficasse preso a esses tapetes, os escravos faziam a exploração,
mas sempre muito fiscalizados, né, por pessoas pagas pelos donos das minas ou pelos próprios donos das minas, para que não houvesse roubo nem desvio desse ouro. E aqui você tem um exemplo de como era a faiscação, exatamente um só minerador, né, fazendo a coleta e a extração do ouro também de aluvião, né, no rio, usando pequenos instrumentos, geralmente instrumentos pessoais que ele adquiria quando chegava na região das minas. Então, houve esses dois modelos de exploração aurífera. Outra coisa importante que você precisa entender quando a gente fala do ciclo da mineração é que Portugal se mostrou muito atento quanto à forma de arrecadar impostos, certo? O primeiro imposto criado e que gerou muita insatisfação, inclusive nas nossas próximas aulas a gente vai ver que pelo menos duas grandes revoltas vão acontecer na região de Minas por conta de impostos. A primeira é exatamente o quinto, que era o pagamento de 20% do ouro arrecadado por um minerador, né? Também ou a quinta parte, por isso que chamava de quinto, né? Isso aí vai gerar uma revolta mais adiante, que a gente vai chamar de revolta Filipe dos Santos, né? Havia captação, e por isso a importância que Portugal dava de que cada região mineradora ficasse na mão de senhores de escravos, porque Portugal também arrecadava, certo, o ouro, 17 gramas de ouro por cada escravo que o explorador utilizasse. Então, isso aí também vai gerar muita insatisfação, vai gerar muito roubo e muito contrabando na região, né? Havia a finta, que era uma obrigação de toda a região mineradora. Então, a região de Minas, ela tinha a obrigação de fornecer todo ano 100 arrobas de ouro, o que é equivalente hoje a 1.500 quilos. A região de Goiás, a região de Mato Grosso. As regiões eram obrigadas a pagar a finta. E sempre que a finta não era atingida, certo? Portugal poderia decretar a derrama. E o que seria a derrama? Era um imposto que cobrava o que não tinha sido atingido pela finta. Então vamos supor que no ano de 1634 era para aparecer 1.500 quilos de ouro e a região de Minas arrecadou 1.100. Então faltaram 400 quilos. O que é que Portugal fazia? Decretava a derrama, os fiscais iam para a região mineradora e buscavam não só de bens, de propriedades, né, de fazendas, de comércios, como também de bens móveis como gado, certo? E outros produtos que os mineradores pudessem adquirir. Era um imposto muito impopular e vai ser responsável, talvez, pela maior revolta que nós temos no período colonial, que, embora não tenha acontecido, foi que envolveu mais gente das mais variadas projeções sociais, que foi a Inconfidência Mineira. Então, a fiscalização era muito rígida, havia muitos impostos, havia outros pequenos impostos, como imposto de dentro, imposto de fora, né, que eram produtos que passavam pela região e que também pagavam imposto. Havia até um imposto chamado imposto de providência, que era cobrado sempre que um rei português ou morria ou casava, né, ou havia um casamento entre filhos de reis, então era cobrado um imposto extra para que aquela festa, aquela cerimônia fosse bancada pelos mineradores. Então isso só agravava a situação na região de Minas, né, e a insatisfação ia crescendo. Outra coisa importante é que dentro dessa forma como se organizou o ciclo minerador, ao contrário dos grandes latifúndios produtores de açúcar, né, a busca por ouro seguindo o curso dos rios vai fazer surgir cidades por toda a região mineradora. Então você tem cidades como Ouro Preto, Mariana, Bom Jesus, né? Então aqui você tem Sabará, Santa Bárbara, Santa Rita, São João del Rei, Carrancas, Santos Dumont. Então são cidades que Santos Dumont, claro, depois o nome passou a ser Santos Dumont. São cidades em que acompanhavam essa área de exploração, acompanhavam os leitos do rio e formavam os chamados caminhos do ouro e do diamante. Aqui você tem em verde os caminhos do diamante, né? Enquanto aqui o caminho velho, que era esse caminho utilizado de Ouro Preto e que desembarcava o ouro na região de Paraty para ir para Portugal. Portugal depois vai mandar fechar esse caminho para que o ouro seja todo transportado pelo caminho novo, que era a que passava em Barbacena, né?
em Juiz de Fora, que era a última fronteira demarcatória de impostos, e convergia para o Rio de Janeiro, aonde ele era transportado posteriormente para Portugal. Então, ao longo desses rios e ao longo desse ciclo do ouro, surgiu o que a gente chama também de ciclo urbano, né? O nascimento de vilas e cidades em toda essa região. Né? O mais importante, e aí eu volto o slide para lhe mostrar, era exatamente essa região. Quando Portugal descobriu que havia diamantes na região mineradora, né, utilizando esse rio aí, o rio Jequitinhonha, né, que também tinha o nome de Ribeirão do Inferno, ficava próximo de um pequeno arraial. Portugal passou a controlar essa região com mão de ferro, criou o distrito diamantino. Ninguém podia entrar ou sair desse distrito sem a fiscalização da coroa portuguesa. Foram estabelecidos contratos muito rígidos com pessoas da coroa, da própria coroa, nobres importantes de Portugal, que desciam para o Brasil com a função de contratador, ou seja, de controlar toda a produção de diamantes na região. Esses contratadores eram muito poderosos, eles tinham um poder que estava, inclusive, acima do governador-geral do Brasil. Ele não obedecia ordem a ninguém, a não ser do rei, certo? Delegava sobre questões judiciais, econômicas, sociais, né? E o mais famoso desses contratadores foi o contratador João Fernandes, que entra muito para a história pela forma como ele socialmente se envolveu com a ex-escrava, que foi Chica da Silva. Né? Apaixona-se por ela e transforma Chica da Silva, uma negra, certo? Na pessoa mais importante, socialmente falando, do distrito diamantino, fazendo com que os brancos tivessem que engolir, porque se tratava da mulher do homem mais poderoso da colônia, que era o contratador. Né? E toda a região do distrito diamantino, ele vai também ser chamado, você pode usar esse nome, pode ser que o Enem venha com alguma questão diferente, levando esse nome, de Real Extração, porque toda a região de diamantes era controlada diretamente pela coroa portuguesa. Ok? E a sociedade mineradora, que a gente não pode deixar, eu já tinha dito a vocês que ela é essencialmente urbana, a mobilidade era muito grande, o poder aquisitivo dessa sociedade é muito maior do que a sociedade açucareira, né? Uma camada intermediária de classe média muito rica, né, e muito pujante, atraída pelo ouro. Vão vir médicos, professores, barbeiros, boticários e toda sorte de pessoas que vinham para viver nessas cidades e enriquecer às custas do ouro, conforme a gente pode observar nessa pirâmide que dizia exatamente que os grandes mineradores são a elite que está lá no topo, essa classe média, tropeiros, oficiais, burocratas, clérigos, comerciantes, então quer dizer, uma faixa muito grande e bem diferente do que acontecia na região do açúcar, mas a base continua a mesma, a escravidão era fundamental dentro do ciclo minerador. E aqui você tem um percentual para ver como a escravidão ela era importante na mineração, certo? 52% de toda a população de Minas era formada por negros, 26% por pardos, né? E apenas 22% por brancos. Então, o que caracteriza um processo de escravidão violenta em toda essa região. Enfim, para a gente terminar, é preciso entender qual a consequência desse processo minerador. Né? Além de uma vida urbana, de vilas e cidades, nosso território expandiu, falei para vocês quando a gente observou aquele mapa anterior, graças à ação dos bandeirantes. O eixo econômico se desloca do Nordeste para o Centro-Sul. O ciclo minerador é tão importante que a capital deixa de ser Salvador e em 1763 passa a ser o Rio de Janeiro, para que ficasse mais próximo da região das minas, além da questão da consolidação do mercado interno, já que agora a região polarizava comércio, mercadorias, alimentos, produtos vindos da Inglaterra, entre tantos outros. Gente, não deixa de revisar, não deixa de assistir essa aula, não deixa de fazer suas anotações, porque o ciclo da mineração ele é tão importante quanto o ciclo econômico e faz parte de um dos pilares do período colonial brasileiro. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.